Boa tarde, queridos companheiros, ou boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais umas reflexões no lar, que por hábito são às quartas-feiras, não é? Às 21 horas. E hoje não é exceção. Nós fazemos estas reflexões com base no livro Sabedoria, a lei de Deus no pensamento dos homens. É um livro que foi psicografado por João Nunes Maia e que foi ditado pelo espírito de sua mãe, enquanto encarnada nesta vida presente, Maria Nunes. Tem ensinamentos muito interessantes e o ensinamento de hoje está na página 252, no capítulo 116, e intitula-se Humanidade. E antes de nós começarmos estas reflexões, eu convido a todos para uma prece de harmonização, para elevarmos o nosso pensamento ao mais alto. E assim convido a todos que queiram ao fechar os seus olhos, a imaginarmos uma luz maravilhosa que nos envolve, que nos guia, que nos protege. A energia salutar, purificadora do nosso amado Pai Celestial, que nós denominamos Deus. Amado Pai Celestial de luz e bondade, aqui nos encontramos reunidos para refletirmos sobre as grandes verdades das leis universais. Que possa estar conosco sempre, mas neste momento, que possamos ser agraciados com a energia misericordiosa e amorosa do Teu amado Mestre Jesus Cristo, para que com Ele nós possamos entender melhor a profundidade das Suas reflexões e que elas possam ficar plasmadas na nossa energia mental, na nossa energia emocional, e assim compreendendo-as, possamos agir na ação de acordo com elas. E te pedimos que fiques com todos, nos vários planos da vida, encarnados e desencarnados, e que nos envolvas a todos na tua luz de amor, de paz e de misericórdia, e que assim seja com a tua graça. E assim, queridos companheiros, nós hoje temos a lição 116, intitulada Humanidade. E diz-nos Emmanuel, numa frase logo na abertura desta lição: considera a humanidade por sua própria família. Como não poderia deixar de ser, a humanidade é a nossa grande família, consubstanciada no mundo como o conjunto dos nossos semelhantes. Carregam em seus ombros as mesmas necessidades e nos seus corações os mesmos deveres perante a vida. Somente o orgulho e o egoísmo é que nos mostram as quatro paredes da nossa casa como sendo o nosso mundo, no qual se resume toda a nossa vida. Entretanto, quando se desfizer o engano, passaremos a compreender de outra forma, e o primeiro ponto que nos alertará é a lei da reencarnação. Quantas famílias já tivemos? Onde estão elas? E se somos filhos de Deus, somos todos irmãos, com grande necessidade de amarmos uns aos outros, na expectativa de que a amizade cresça em nós, dando mais vida e nos fazendo mais dotados de amor. É verdade, não é? Tantos pensamentos segregadores que ainda temos, tantos pensamentos de orgulho que ainda temos e tantos pensamentos egoístas que ainda temos, não é? Ainda temos muito a aprender todos nós, sem exceção alguma, porque se estamos neste plano é exatamente para aprendermos todas estas leis universais, interiorizá-las em nós para que possamos tratar os nossos irmãos como tratamos aqueles que moram na mesma casa que nós, com quem estamos mais próximos e que são a nossa família direta.
Mas tirando a nossa família direta, e nós já sabemos isso, nós temos uma família muito maior, filhos todos da mesma fonte criadora, e que somos todos irmãos, neste plano Terra ou noutros planos, não é? E continua Maria Nunes. Lícito não é igualmente cuidar de uma família. Lícito é compreender o dever de uma família, abraçando igualmente todas as criaturas, estendendo a nossa fraternidade como asas de luz, dando e buscando o maior de todos os dons da vida, que é o amor. E aqui está outra situação que nós ainda não entendemos muito bem, que é o amor. Nós ainda não temos capacidade consciencial para abranger uma energia tão forte e com uma vibração imensamente alta, como é o amor. Não temos capacidade para entender consciencialmente, nem temos um corpo material que permita que nós vibremos numa vibração tão alta assim, não é? Mas faz-se urgente que, que estejamos aqui para irmos aprendendo o que é o amor numa forma mais pura, uma forma mais abrangente também, para nos irmos preparando e começando a entender em nós, não de forma racional, mas de forma vibracional, estas mudanças vibratórias que nos permitem ser feitas à medida que nós vamos entendendo vibrações com intensidades maiores de palavras, de emoções, de cores, de sensações, como são estas do amor e outras como a fraternidade, e outras como a alegria pura, e outras como o desapego amoroso. E por aí vamos, crescendo, crescendo neste entendimento maior das diferentes palavras amorosas com que nós nos identificamos, que não são mais do que vibrações, e as vibrações têm música, as vibrações têm cor, as vibrações têm sensações, as vibrações têm odores. E é por aí que vai todo o nosso caminho de evolução. E diz-nos Maria Nunes, a família foi constituída como escola, onde poderemos aprender as primeiras letras do alfabeto da vida. É por ela que passamos a conviver com as outras, até chegar à coletividade, que não deixa de ser nós mesmos, em muitas dimensões. E aqui as dimensões são as dimensões da consciência. As dimensões da consciência, aqui que Maria Nunes nos está a referir, é a nossa capacidade de entendermos e de alargarmos o conceito de família no nosso núcleo de família base ou nuclear, como nós costumamos dizer, para uma família cada vez mais alargada. É a família nuclear, é a família dos colegas da escola, é a família dos amigos. Essas famílias interpenetram-se todas umas nas outras à medida que vamos convivendo e que nos vamos aproximando. Mais tarde será a família profissional, será a nossa família nuclear que iremos constituir, que se integram e interpenetram em todas as outras famílias, criando dimensões maiores. E cada dimensão que nós aqui estamos a referir tem uma vibração diferente. Obriga-nos a aprendizagens diferentes, obriga-nos a crescimentos também eles diferentes, e a vida não para em integrações e em gestão das diferentes dimensões conscienciais, não é? A vivência com os outros é uma filosofia muito interessante. Para melhor compreensão, a natureza nos reserva o que doamos aos nossos companheiros em caminho. A porta da educação espiritual é o lar. Quem começar a entender o objetivo de uma família encontrará com mais facilidade a amizade dos outros e no trabalho constante do perdão, da caridade e do amor com os seus, esses dons tomarão pulso, crescendo de forma a atingir mundo e mundos, humanidade e humanidades. E, portanto, temos que repensar o conceito de família
nas sociedades europeias, diria eu assim, são aquelas que conheço melhor, em que nós hoje vivemos. A responsabilidade de uma família é esta mesmo, é a responsabilidade da educação espiritual, é a responsabilidade da partilha dos dons maiores, como sejam aqui referidos por Maria Nunes, o perdão, a caridade, o amor aos seus, e que à medida que são interiorizados, nós vamos levando todos esses valores para onde quer que nós andemos, tanto neste mundo, que é o mundo que nós mais conhecemos, como os mundos da humanidade e das humanidades. Porque nós aqui nestes estudos também já vimos que a humanidade não é só as pessoas do planeta Terra, não são só as pessoas do nosso país, não são só as pessoas do nosso núcleo, vamos ampliando o núcleo, como vimos para outros núcleos, para todo o país, com diferentes formas de ser e de estar e diferentes culturas, e Portugal é um país pequeno, mas tem uma diversidade estrondosa a todos os níveis, a nível de cultura, e as diferentes culturas, a nível de educação e as diferentes educações, a nível social, a nível do estar, do ser, do fazer. É um país pequeno, com uma grande diversidade, o que é ótimo para nós treinarmos todas estas questões. E todos os países são de alguma forma assim, não é? Nós conhecemos melhor aquele onde estamos, porque é aquele com que convivemos, a nível europeu é muito semelhante. E eu poderia dizer que, de facto, o mundo de hoje, o mundo no sentido da dinâmica dos homens, nos dias de hoje, em Portugal e na Europa, nos levam para nos afastarmos da família logo cedo, pormos logo os bebés na creche, para serem educados por outros educadores que têm o seu mérito, sem dúvida, para nos afastarmos logo cedo dos nossos filhos, às vezes de uma forma muito abrupta e com um desligamento cedo demais a nível da educação espiritual. Não haverá outras maneiras? Haverá, com certeza. Os miúdos precisam de ter convívio uns com os outros, por certo que sim. Precisam de entender outros mundos, como aqui foi dito, de conviver com outras crianças, aprender a ser em outras famílias. Aqui está o que falávamos há pouco, de ir crescendo, de ir expandindo em diferentes famílias e criando as suas próprias personalidades, a sua própria maneira de estar na sociedade. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é os pais desresponsabilizarem-se completamente da educação dos seus próprios filhos, ao ponto de hoje se confundir a educação com a instrução. A educação é para ser dada pela família núcleo, que são os pais. São a família direta, os avós também, aos tios, aos primos, quem vive no núcleo familiar, mas normalmente são os pais os responsáveis pela educação. A educação no mundo da matéria, a educação espiritual. As escolas são responsáveis pela instrução, pelo preparar intelectualmente os seres. Eles também são preparados dessa forma em casa, mas cabe às escolas terem esse papel mais vincado e mais proeminente. E, portanto, o facto das crianças irem cedo ou tarde para convívio com outras crianças, em infantários e em escolas, não é de todo errado. Se os pais não puderem fazê-lo por razões profissionais ou outras, mas continuem a assumir a educação das crianças. Não vamos confundir as coisas. Uma coisa é a educação, outra coisa é a instrução. É muito cedo colocar as crianças em infantários antes do ano e meio, até eu diria 3 anos, mas o primeiro ano e meio de vida é essencial que as crianças fiquem com os pais. É essencial que fiquem com as mães.
porque a ligação da criança à mãe é muito forte e não se quebra com o nascimento. O vínculo, o cordão umbilical físico corta-se no parto ou no nascimento físico, mas o cordão umbilical ou o cordão espiritual, melhor dizendo, o cordão afetivo de um bebé não se quebra nesse tempo. É quando o bebé começa a perceber que há mais mundo para além da mãe. Ele depois percebe o pai. Há mais mundo para além da mãe e do pai. Ele percebe a família nuclear. E há mais mundo para além da família nuclear. E ele começa a perceber que há outras crianças. E essa é a altura certa para a criança ir para os infantários. Nunca deverá ir antes de 1 ano e meio. E por questões espirituais, o 1 ano e meio é a altura em que ele já vai bebendo uma série de conceitos, uma série de aprendizagens intuitivas, uma série de ensinamentos diretos, uma série de educações dadas pela sua família nuclear. Eu diria até que o ideal seria a criança só ir para o infantário aos 3 anos. Mas a lei dos homens não o permite. Quem tem necessidade de trabalhar, obviamente, não é? E, portanto, quem puder fazer esse esforço é um investimento espiritual fabuloso, é um investimento de ligação maior fantástico. E quem não puder, que ponha, se puder, as crianças no infantário ao 1 ano e meio, meio tempo. Se puder, não deixe os bebés com estranhos, não deixe os bebés fora dos seus núcleos, quem puder, não é? Quem puder, porque a sociedade não está construída dessa forma e, portanto, não cria as medidas, nem todos. Temos países na Europa e temos até posturas no resto do mundo que são muito ligadas a esta filosofia de vida que eu aqui estou a partilhar convosco. E, portanto, eu disse no início que estava a falar mais da Europa, é a realidade que eu mais conheço, modelos que eu conheço também melhor, e noutros mundos alguns não se verificam. Mas aqui na Europa e mais em Portugal, mas na Europa já há modelos onde os pais, as mães, alguns só a mãe até um determinado período e depois o pai pode substituir a mãe, já nesta filosofia das diferentes ciclos de aprendizagem consciencial do bebê em relação ao mundo que o rodeia, que permitem que os pais possam ficar em casa até aos 3 anos, até aos 2 anos, não é? Até ao 1 ano e meio. Mas outros não, e Portugal não é um país desses. E, portanto, o que nós vemos aqui são vários problemas na adolescência, problemas que vão surgir nos jovens, exatamente porque o primeiro 1 ano e meio de vida, ou os primeiros 3 anos de vida não foram anos acompanhados, não foram anos onde os pais se comprometeram efetivamente com a educação a todos os níveis, incluindo a espiritual, o que dá uma grande instabilidade inconsciente nos seres. Não é? Já começam logo com um grande desequilíbrio e depois na adolescência, pela sua própria fase, que é a adolescência das descobertas, é a fase dos amigos, é a fase dos grupos, com mais facilidade eles criam adições, com mais facilidade eles ficam mais violentos, com mais facilidade eles acabam por ir buscar ao núcleo de amigos que pode ser mais ou menos equilibrado, que pode ser mais ou menos orientado espiritualmente, outro tipo de compensações a esse desequilíbrio que sentem interiormente. Felizmente nem todos são assim, nós queremos que não vão ser todos assim e por isso daqui o alerta, aproveitando aqui a orientação dada pelo texto de Maria Nunes. Vamos refletir se o que nós temos em termos de bem materiais permite aguentarmos 1 ano e meio sem trabalhar. Vamos refletir se permite aguentar 3 anos trabalhando a part-time. E agora com o trabalho remoto, vamos refletir se não vale a pena.
investirmos nos bens mais preciosos que temos, que são os nossos filhos, porque eles são o nosso núcleo, são aqueles mais próximos que reencarnaram, escolheram, e nós escolhemos que reencarnassem connosco para retificarmos situações pretéritas ou para nos ajudarem como os anjinhos bons que estão ao nosso lado para nos fortalecer a caminhada da vida. Vamos entender outras verdades, vamos repensar outras humanidades e vamos ver se não há na lei, no sistema dos homens, no nosso sistema financeiro, estrutural, social, brechas que nos permitam priorizar a educação espiritual, a educação do núcleo familiar, mais porque eles são o nosso futuro e porque eles são também o futuro da nossa humanidade. E continua a dizer Maria Nunes: o amor não tem limites, ele é infinito e eterno, por conduzir consigo todos os talentos que possam desabrochar como estrelas e sóis dentro da consciência. E eu atrevia-me a desafiar a nós todos. O amor não tem limites, então vamos priorizar o amor nos nossos núcleos familiares, nos diferentes núcleos familiares que nós aqui estamos a falar. Alguns são autênticos desafios e nós não conseguimos fazê-lo só porque nós queremos. Nós temos que ir trabalhando espiritualmente para que os outros também queiram, não é? São esses os nossos educadores. Mas outros é fácil e nós conseguimos, não é? E vamos priorizar o amor em detrimento dos bens materiais. Vamos analisar se o que temos é suficiente. Vivamos o agora e priorizemos o amor. Quando nós partirmos, e nós não sabemos quando partimos. Embora nós nos tenhamos comprometido com uma data, no nosso processo reencarnatório, nós não a lembramos, porque senão condicionaria a nossa vida neste plano, não é? Nós iríamos estar a funcionar em prol dessa data, o que nos ia inibir com certeza o processo de educação em que estamos nesta escola maior que é a escola da vida. Mas vamos pensar, nós quando saímos deste invólucro físico, nós não levamos nada do que é material, mas nós levamos tudo do que é imaterial. Tudo o que aprendemos ao nível do perdão, tudo o que aprendemos ao nível do amor, tudo o que aprendemos ao nível da amizade, tudo aquilo que doamos de nós mesmos, das nossas essências, isso são tesouros que levamos na nossa consciência, na nossa alma, e que são eternos. Tudo o resto fica. Então façamos um exercício de equilíbrio e avaliemos em nós mesmos, nós connosco, e avaliemos se nós às vezes não corremos demais para ter coisas demais, para garantir um futuro que pode nunca existir. Não é? Porque o que existe é o agora. Eu agora estou aqui convosco. Daqui a uma hora não sei. É bom que estejamos todos juntos na mesma. Mas isso não é preocupante. O preocupante é aquilo que eu faço de cada segundo que tenho, aquilo que eu penso em cada segundo que vivo, que decisões eu tomo em cada segundo da minha vida. E a decisão que eu agora tomei foi estar aqui convosco. Isto é importante para mim. E creio que também será importante eu poder me doar um pouco para todos vós com estas minhas reflexões, não é? E refletimos assim todos em conjunto. Então diz-nos ela, se você tem família, conserve-a em harmonia, porque ela é um ponto de saída para a universalidade de sentimentos. E aqui está ela, é a universalidade de sentimentos, não são os nossos sentimentos só. Nós impactamos e ao vibrarmos, nós vibramos em contágio com os outros sentimentos dos outros e vamos contagiando toda uma universalidade. Nós sabemos isso, não é?
mas nunca queira passar dos limites que a sua evolução alcançou, porque o amor universal é o clima do santo. E que ela vem nos chamar a vivermos como nós estamos a falar agora, o agora, com aquilo que somos, com aquilo que já entendemos, com as imperfeições que ainda temos, com os erros que ainda cometemos, mas já reconhecemos que os cometemos, portanto já estamos um bocadinho mais à frente na capacidade de entender o que é certo e o que é errado. Se já os conseguimos corrigir, alguns sim, alguns não, já estamos mais outro bocadinho à frente na nossa capacidade de nos autodominarmos ou de nos perdoarmos ou de perdoarmos os outros. E assim devagar, devagar vai. Porque nós não podemos querer pôr a carroça, peço desculpa pela terminologia, à frente dos bois, não é? Nós temos que ir caminhando dentro da devida medida da nossa capacidade de entendimento consciencial desta etapa que estamos a viver neste planeta, nesta vida, neste momento. E ela diz, no entanto, ele estende e vive as condições para esse amor. Portanto, nós temos essas condições. Não é? É só começarmos a pensar um bocadinho diferente, começarmos a pensar fora daquele pensamento mais restritivo, aquele pensamento mais limitante, ou massificante, se quiserem, que estas sociedades nos querem impor. Porque reparem, não há dois seres iguais na natureza. Nós homens também não somos iguais. Eu sou diferente de todos vocês, vocês são todos diferentes de mim. Portanto, aquilo que está e faz eco em mim pode não fazer em todos vocês ou em alguns de vocês e vice-versa. Portanto, vamos pensar na justa medida da nossa própria evolução, o que é que faz de facto sentido para mim, o que é que eu quero em mim, o que é que eu quero na minha família, como é que eu quero educar as minhas crianças, como é que eu quero construir comigo, construir com a minha família núcleo, construir com as diferentes famílias, construir com universalidade. Como e o que é que eu quero? E continua Maria Nunes. Pense sempre no máximo, mas não se esqueça de começar pelo mínimo. Confie em todas as possibilidades de vencer na vida. Entretanto, não deixe de lado a razão, que ajuda a escolher os caminhos a serem percorridos. Considere a humanidade como a sua própria família. Porém, não se esqueça daquele punhadinho de pessoas que vive mais juntamente com você no dia a dia dos seus reajustes. E aquele punhadinho de pessoas é a família nuclear, os amigos mais próximos, aqueles que estão connosco e fazem connosco a caminhada, não é? Que nos conhecem bem, às vezes melhor que nós, que estão connosco nos bons e nos maus momentos, que não nos deixam por futilidades da matéria. Porque aqueles amigos que nos deixam quando nós ficamos desempregados, ou aqueles amigos que nos deixam quando nós deixamos de ter determinadas riquezas, aqueles amigos que nos deixam porque nós enveredamos por esta ou aquela filosofia de vida, eu pergunto, esses são amigos? É? Lembre-se de que o homem vencedor é o ponderado, que faz as coisas de acordo com as necessidades das próprias coisas. Abracemos a humanidade com os recursos de que dispomos para ajudá-la, sem nos esquecermos a fração com que convivemos. E desta forma, o nosso crescimento nos dará paz na consciência, tranquilizando os nossos sentimentos. E nós, queridos companheiros, precisamos, acima de tudo, ter paz na consciência, não é? Para termos espaço mental para pensar, para questionar, para avaliar e para depois reajustar as ferramentas que este mundo nos dá à nossa própria consciência. Nós somos responsáveis por nós. Somos responsáveis por aqueles que nos rodeiam, começando por este bocadinho, como nos diz Maria Nunes, que vive esta caminhada connosco, que é o nosso núcleo familiar, o nosso núcleo de amigos, o nosso núcleo de
colegas, aqueles com quem nós sempre contamos e que podem contar connosco, não é? Nós somos responsáveis não só por o que fazemos, nós já aprendemos isso, mas também por aquilo que deixamos de fazer. Eu acho que estes tempos conturbados, acelerados, ilusórios, nos levam muitas vezes a não ter consciência daquilo que deixamos de fazer. E às vezes o que deixamos de fazer é simples. Em nós, é simples com os outros. E dos companheiros, estes raciocínios até à nossa consciência, refletindo quem somos. Somos seres energéticos, não é? Fazemos parte de toda uma humanidade. Questionando o que queremos, como queremos e como queremos lá chegar. E não nos esqueçamos de uma coisa: tudo começa na nossa mente, no nosso pensamento. Que quando nós controlamos aquilo que pensamos e escolhemos pensar positivo, como nos diz Maria Nunes, escolhemos pensar na concretização daquilo que achamos correto, escolhemos pensar com alegria e com paz, nós estamos a meio caminho de concretizar exatamente o que pensamos com a luz do amor. E que essa luz maior do nosso Pai Celestial fique no coração de todos nós. E aqui agradecemos, amado Pai Celestial, querido e amado Mestre Jesus, por todas estas bênçãos e pérolas de luz que recebemos com estes ensinamentos maravilhosos. Que são momentos, são 40 minutos de pausa para nós conversarmos convosco, para nós conversarmos com a nossa própria consciência, para nós refletirmos e ajustarmos o nosso caminho com mais harmonia, com mais amor e com mais paz. Que a vossa luz maior fique no nosso coração, fique no coração de todos aqueles que nos ouvem, mas no coração de toda a humanidade também, encarnada ou desencarnada, deste planeta ou de outros. Fique com toda a universalidade a que nós pertencemos e que assim seja. Graças te damos, amado Pai, e graças vos dou a vocês por me terem escutado, por podermos estar aqui a refletir conjuntamente, por podermos ter este momento de tranquilidade em nós e com todos vós. E assim, até sexta-feira me despeço para o nosso estudo sobre o Livro dos Médiuns. É um estudo de parceria com os nossos irmãos amigos do bem, do Brasil, de São Paulo. Até sexta-feira, Deus assim o permitir. Uma boa noite.